Começar. A primeira entrevista foi do subprocurador, como falei com vocês, o Frederico. A manchete é bem impactante. Delação de Cid ainda é narrativa e não trabalho como pessoal da Lava Jato. Se ele não trabalha como pessoal da Lava Jato, quem que trabalha? Porque até então o que vem sendo construído, né, a forma como a delação está sendo feita, a forma como ela está sendo, inclusive, publicizada, nos remete aos métodos da Lava Jato. E aí tá estranho, né? O lavajatismo segue vivo no governo Lula? Na Polícia Federal do Dino? Eu prefiro acreditar que não, porque o Lula sempre fingiu combater esses métodos, né? Porque agora é contra Bolsonaro, né, que é inimigo dele, que ele vai utilizar. Responsável pelas investigações que miram Jair Bolsonaro, Carlos Frederico Santos avisa que não segue o método da Lava Jato e classifica como narrativas as informações apresentadas em delação do ex-braço direito de Bolsonaro, o Cid. Abre aspas, eu investigo para comprovar, não posso partir de ilações. Isso foi o jogo da Lava Jato. Eu não trabalho como o pessoal da Lava Jato. Eu trabalho com provas concretas para que as pessoas sejam denunciadas com provas irrefutáveis, disse o subprocurador em conversa com o Estadão. O subprocurador argumenta que a delação do Cid ainda é frágil, e aqui que ele traz o exemplo, porque não apresenta, por exemplo, a localidade ou espaço-tempo em que os crimes delatados teriam ocorrido. Abre aspas. Isso aí tem que ser corroborado, pedir uma série de diligências que estão em curso, afirmou o subprocurador. Ele vem dando a entender que é o seguinte, o Cid falou, aconteceu isso. Quando? Não sei. Em algum momento aconteceu quando, Cid? Quando foi que isso aconteceu? Não, porque rolou isso, rolou aquilo outro. Mas rolou, não lembro. Foi no palácio, não lembro. É o Cid, ele sabe de várias histórias, né? Acredite ou não, a gente não sabe. Até porque a Lava Jato, né? Os críticos do lavajatismo, eles apontavam. Na verdade, não foi só os críticos do lavajatismo. Lembrem que o Arthur Lira concedeu entrevista este ano, se não me engano, mês retrasado, onde o Lira fala, né, que esse negócio de fechar delação com preso é ruim. Que isso aí já foi criticado no passado. Ele fala, pô, você mantém o cara preso até ele abrir o bico. Uma falava até que era tortura, né? Aí você vê como são as coisas. Mas agora o governo Lula, agora não pode falar que é lavajatismo. Agora é lulismo. Né? Lula e os lavajatistas são a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Em resposta a essa entrevista, o Estadão foi falar lá com o Andrei, né? E aí, Andrei? E aí? Você que é o intocável do Lula. Não sou eu que digo isso. Quem diz que ele é intocável, o Lauro Jardim, maior colunista do Globo, o qual o Haddad amigo, sempre planta a notinha. E o Lauro Jardim falou, caso Dino saia do Ministério da Justiça e Segurança Pública para algum lugar, tem um cara que é intocável, porque é do Lula, que é o Andrei. Aí tá ali, ó, diretor-geral da PF, diz que a corporação busca provas sobre delação do Cid. O André afirmou neste sábado, o Estadão, que a corporação busca comprovar o que é dito em delações premiadas, independentemente da avaliação ou de solicitações de outras agências. Na sexta, dia 10, o Carlos Frederico, responsável pelas investigações que miram Bolsonaro, classificou as declarações do Cid, né, como frágeis e afirmou que precisam ser corroboradas. Andrei disse ainda neste momento que a PF está em busca de provas que corroborem com a delação do Cid, independentemente do pedido do Ministério Público Federal para isso. Responsável pelas investigações do MPF, o Carlos Frederico, né, falou que é frágil, uma vez que o tenente-coronel não informou o local ou data em que os crimes delatados teriam ocorrido, por exemplo. Né, ele repete a entrevista anterior. Mas você vê que o clima tá meio ruim, né? O clima tá meio que dando indiretinha um pro outro, a PF reclamando, não sei o que a gente busca, independente, etc, tudo mais. Não precisa mais, então você não precisa mais da Procuradoria da República, vocês só vão. O clima aí tá estranho, né? Tá estranho, porque isso também era bem criticado na época do lavajatismo, né? O pessoal agir por, sei lá, sem ser meio que provocado, apresentar a denúncia formal da Procuradoria. Mas, governo Lula, né? Governo Lula, vida que segue. Avançando, reforma tributária e Bolsonaro, saíram duas notas que são interessantes. Podia até jogar mais pra frente na questão de eleição. Vou botar aqui, a gente tá falando do Jair, da vida dele. Com quase um terço dos senadores fiéis, Bolsonaro mira a casa para desgastar Lula e busca ampliação da bancada, né? Quase um terço dos senadores fiéis. Senado. 81 senadores. Bolsonaro teve aí 23 votos contrários. Só que o Marcos Rogério, por exemplo, faltou. Não ia mudar se o Marcos Rogério tivesse lá, né? Tivesse votado contra. Porque você teve mais de 40, a partir de 49 votos favoráveis, a reforma tributária iria passar. Então teria que ter no máximo 48. Então o problema é quem votou sim, não é nem quem deixou de votar. Eu acho que daria pra colocar o Marcos Rogério também na oposição. Então só já tem 24. 24 de 81. É um número considerável. Um terço seria 27. Cravados 27. E aí diz que dentro desse quadro conturbado, né, para as forças governistas, há mais dificuldades à vista. Em 2026, dos 54 senadores que terão os mandatos encerrados, 18 são da oposição, sendo 9 da tropa do ex-presidente e 36 da base. Aí o que eu acho engraçado. Por que os governistas possuem dificuldade à vista? Porque o governo acaba em 2026. Por que eles têm dificuldade? Então aqui, a Rede Globo, ela expressa, né, o seu medo, o seu temor, que é ver a direita crescer no Senado. Porque está tomada pela esquerda. Quem que garante a sobrevida dos oligopólios, dos monopólios e de todas as pessoas que trabalham contra o Brasil? É a esquerda. A esquerda é a base governista das elites brasileiras. Então, assim, a Globo está muito preocupada. Por que os governistas deveriam estar preocupados? Até 2026 está de boa. E tem que estar preocupado caso eles vençam. E só isso. Qual o problema disso? Mas, independente, você vê, nesse último pleito, agora em 2022, a maior parte dos senadores que foram eleitos foram senadores mais à direita. Isso é inegável. Inclusive desses 24 que estão mais na oposição mesmo. E agora em 26, não vai ser apenas 27 mudanças, né? 27 senadores, serão 54. Desses 54, a maior parte deles, 2/3, são dos tais governistas. Então, não tá muito difícil do cenário a gente
que vem se desenhando, trabalhar para no Brasil você ter pelo menos, assim, né, mais no centro, para a direita, pelo menos 41. Ainda que isso não represente que você vai ter, por exemplo, um presidente do Senado alinhado à direita, que vai colocar, né, pautas importantes do país em destaque, vai peitar o Lula, vai parar de agir como o Pacheco, porque o Pacheco ainda tem um problema que é o seguinte: ele não é só um vassalo do Lula, ele não só trabalha a favor do PT, né, de forma descarada. O Pacheco, ao longo deste ano, ele não só se encontrou com pessoas no Brasil, mas também no exterior, para agendas contrárias aos interesses nacionais. Quer um exemplo, para não ficar na generalidade? Quando o Pacheco foi lá no LIDE, no evento do Dória, ele estava palestrando, ele falou que antes de estar lá no LIDE, não foi no dia anterior, ele foi para uma palestra do Wilson Center, que é uma fundação ligada, né, ao governo americano, para debater sobre alguns assuntos ligados à agenda verde, ligados à estabilidade democrática brasileira. O Pacheco ele serve a quem? O Pacheco, enquanto estava aí, né, enquanto está ainda na presidência do Senado, recebeu cartinha de parlamentares europeus, né, da Alemanha, mas da Alemanha em primeiro lugar, depois da europeia em forma mais diversa, contra o marco temporal, e ele falou, não, que dependendo de mim o marco temporal não passa. Não passa, e foi muita pressão para o marco temporal ser colocado, né, em votação, porque se dependesse do Pacheco não ia. Então, assim, ainda que a gente não tenha aquele cenário para ter algum tipo de mudança que as pessoas mais à direita esperam, e eu sei o que vocês esperam de mudança, eu sei o que passa na sua cabeça, ainda assim é muito importante. Se a gente emplaca, cara, um presidente do Senado mais à direita, simplesmente para trabalhar em prol do Brasil, minha Nossa Senhora, independente do governo, as pautas prioritárias do Brasil vão avançar. Isso para um governo de esquerda é o desespero. Para um governo de direita, né, meu Deus, céu de brigadeiro. Aí, votação da reforma expõe fidelidade bolsonarista no Senado e traz alerta a Lula. A reforma tributária explicitou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem aliados fiéis na casa. Mesmo em temas descolados da pauta de costumes, né? Apesar da vitória do governo Lula, os articuladores suaram a camisa para entregar os 53 votos da reforma. Antes da votação, o clima era tenso. E essa reforma só passou por descaração, porque esses votos que faltaram, 5 votos não tinha passado e fica 48 batendo na trave. Você tem 4 senadores mais à direita, que estão na CPI das ONGs. Você teria o Ciro Nogueira, né, que vestiu a camisa verde e amarela para se eleger, mas está no governo com a camisa vermelhinha. E você tinha o Eduardo Gomes, que é do PL. Você tinha 6. Podia ser 47 contra 29 e a reforma cair por terra. Não aconteceu. Porque as pessoas não têm preocupação com o país, né? Estão preocupados com o seu, né? Principalmente os senadores do Norte. Não, a Zona Franca ganhou benefícios, então a gente vai votar a favor. Não temos preocupação com o Brasil. Já Bolsonaro, após reunir sua base, onde já estava, o PL, votar em peso contra o governo, e até Romário, que nunca foi bolsonarista raiz, decidiu pelo não. No partido, só Eduardo Gomes, que foi líder do governo no passado no Congresso, deu aval ao texto e contratou uma crise para ele na sigla. Mas o sinal para Lula de que, ao contrário do início do ano, as maiores dificuldades agora estão no Senado e não na Câmara. Em números, 90% do PL seguiu Bolsonaro para a reforma tributária no Senado, frente a 78% na Câmara. Não à toa, o ex-presidente foi ontem negociar pessoalmente com a bancada de deputados. Aqui agora, terão que analisar novamente o texto aprovado pelos senadores. Aí fala com o Ciro Nogueira, temos que votaram a favor. Por fim, olha agora, mais uma vez. Olha a nova desculpa. É o Carlos Portinho, que ele foi designado por Bolsonaro para frear a reforma tributária, e mais do que isso. Bolsonaro falou, é para orientar contra. É para orientar contra. O Portinho não fez isso. Porque se ele tivesse orientado contra e o Eduardo Gomes tivesse votado a favor como ele votou, ele estaria passível de punição. O Portinho fez o que fez para trair Bolsonaro deliberadamente com a anuência do Valdemar. Aí o Portinho disse que Eduardo Gomes não avisou a ele. Não avisou. Mas peraí, pô. Bolsonaro te designou para frear. Ele te deu uma ordem e ainda te designou. E nem o seu próprio partido, você é o líder do PL do Senado, nem isso você sabia, entrega o cargo, Portinho. O Portinho é um zero à esquerda, é um fracassado, é um inútil, é um cara que sequer foi eleito, ele era suplente, entrou porque infelizmente o cara que foi eleito faleceu. Entrega o cargo, porque um cara que não consegue saber como um senador do próprio partido vai votar, um cara desse não tem nenhuma capacidade de conseguir trazer votos pra fora de sua bancada. Dá o cargo pro segundo suplente pra ver se melhora. E é esse cara que já tá assim, ó, com Duda Lima pra tentar sabotar a candidatura de Ramagem no Rio de Janeiro. Né, Portinho? Tá todo mundo vendo. Se controla, cara. Não fica queimando Ramagem, não. Ponderou nem tanto que o senador não foi jantar pro movimento do Bolsonaro. E tu não tem telefone? Na hora de ligar, né, pra turminha do Metrópolis pra plantar nota, você é o primeiro, né, Portinho? E vamos fingir que ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá todo mundo vendo, cara. Tá feio. A turma do Valdemar tá demais. Ontem até o Valdemar foi no Twitter, postou um tweetzinho depois daquela tabela Megali, que ele mesmo falou com todas as letras, que ele sabe que vai ter uma dificuldade com o PT. Aí teve aquela repercussão negativa. Aí o Valdemar vai dizer, não vai ter aliança com o PT. Então pra que tu falou com a Bela Megali que ia ter, Valdemar? Você pegou mal, né? Tá demais. Parece que o Valdemar tá cavando uma falta assim proposital.